Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 até o versículo 48. Queridos, nós estamos como servos do Senhor Jesus Cristo, talvez passando por um dos tempos mais significativos da história da igreja, porque o Senhor Jesus Cristo está reinando em glória e sempre estará reinando em glória. Porém, o Senhor está se preparando para retornar, para buscar a sua igreja. E nós não temos dúvidas disso, queridos. Mas nós precisamos compreender o que Jesus está fazendo, mas acima de tudo, compreender que para subir com Ele nos ares, a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar pronta. A igreja precisa estar responsiva à santidade que nos é requerida nesses dias. Nós não estamos aqui deixando espaço para dúvida, porque nós sabemos que Jesus Cristo voltará em breve para nos buscar. E quando nós olhamos para o mundo, olhamos para a realidade das nossas casas, da nossa circunvizinhança, cada um dos dias que nós vemos, nós temos a confirmação, a certeza que Jesus Cristo está voltando. Nunca houve tanta atrocidade sobre a face da terra. Nunca houve tanta falta de unidade na face da terra. Nunca existiu tanta prostituição e promiscuidade e iniquidade rondando sobre a face da terra. E a palavra do Senhor nos afirma que nos últimos dias seria como Sodoma e Gomorra, aonde o espírito da iniquidade romperia e estaria sobre a face da terra. Então nós não estamos aqui questionando isso, nós estamos afirmando e chamando a igreja para atentar para isso. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados, porque Jesus Cristo virá nos buscar em glória e nós seremos com Ele resgatados para a vida eterna e para viver com Ele eternamente. Mas nós precisamos compreender que Jesus Cristo nos chamou para um modo de viver. E talvez nós não estejamos muito atentos para isso. Por quê? Porque nós acabamos aceitando algumas coisas como sendo naturais. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase: pastor, é assim mesmo. E aí hoje eu quero convidar vocês a, juntamente comigo, mergulhar na palavra do Senhor e nós vamos descobrir que não é assim mesmo. Que Jesus Cristo nos chamou para um modo de viver sobremaneira excelente. Aleluia! E eu quero convidar você então a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 43 até o versículo 48, que diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44, eu porém vos digo, queridos, eu porém vos digo, é Jesus Cristo afirmando isso: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aleluia. Deus, aqui está a tua palavra. Senhor Jesus, abre as nossas mentes agora, Deus. Rompe, Senhor Jesus, com os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a tua doce voz, Deus, e aprender de ti, Deus, que nós temos um modo, sobremodo excelente de viver, Senhor, que é viver como Jesus nos ensina a viver em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus é considerado um dos evangelhos mais didáticos, até porque Mateus muitas vezes foi chamado de o mestre,
A maneira pela qual ele escreve o livro de Mateus, como ele conta as histórias a respeito de Jesus Cristo, tem um caráter extremamente didático. E nós podemos usar o Evangelho de Mateus para um forte aprendizado. Uma das características mais interessantes do Evangelho de Mateus é a existência de 5 grandes discursos, que nós chamamos, de sermões, que foi comumente chamado de sermão, e talvez o principal, o mais conhecido, é o seu primeiro discurso, que é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Então, Mateus usa um recurso que é o ensino didático daquilo que Jesus estava transferindo para o coração dos seus discípulos. E ali nós podemos observar, então, estes ensinamentos como sendo uma coletânea daquilo que Jesus estava ensinando para os seus discípulos a respeito de diversos assuntos. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós podemos ver, inclusive na separação bíblica, como foi feito as perícopes da Bíblia, você consegue claramente observar quando Jesus ele começa de forma gradual, evoluindo em cada assunto, e em cada assunto ele vai apresentando uma nova forma de viver. Os discursos podem ser notados nos outros evangelhos sinóticos, de Marcos e de Lucas, e em Mateus de maneira mais curta e com uma narrativa objetiva dos assuntos. Muitos dos ditos assim reunidos parecem ser parte de 5 cuidadosas antologias dos ensinamentos de Jesus sobre determinados assuntos. Então aqui nós precisamos entender algo muito importante. Por quê? Porque existia 2 tradições a respeito da lei. Existia a lei escrita, a lei que Deus deu a Moisés, chamando ele para o monte, e ali ele crava a lei no coração, na tábua de pedra, e Moisés desce com a lei escrita, os 10 mandamentos. Porém, depois Deus continuou falando com Moisés, e Moisés continuou escrevendo as leis, e estas leis escritas, então, elas regem o povo de Deus, o povo de Israel. Então a lei escrita foi a lei dada por Deus a Moisés e que deveria nortear o povo de Deus. Porém também houve a lei oral. E o que é a lei oral? É a lei que foi sendo determinada pela interpretação da lei escrita. Então, enquanto a lei escrita é a lei dada por Deus ao coração de Moisés para nortear, para mostrar a vontade e o caminho do Senhor para todos os santos, e especialmente para os seus filhos ali em Israel, a lei oral é a lei fruto da interpretação e que começou a reger os comportamentos e atitudes sobre Israel. E qual é a questão da lei oral? A lei oral começou a ser utilizada pelos religiosos para a manutenção da sua condição, a manutenção da onde eles estavam, das suas posições, e principalmente para defender as suas posições partidárias, porque na verdade eles são partidos que estavam ali disputando o controle de Israel e o controle do povo de Israel. Então a lei escrita, a lei dada por Deus, e a lei oral, a interpretação da lei, geralmente feita pelos religiosos. Jesus, então, afirma que ele veio para cumprir a lei. Qual lei, irmãos? A lei escrita, porque foi a lei dada por Deus ao coração dos homens de Deus. E ele veio para cumprir a lei. E é tão interessante porque Jesus diz assim: eu não vim para revogar a lei. E aí eu fiquei pensando nisso, porque a revogação da lei significaria o quê? Tornar a lei sem efeito. Se eu revogo aquela lei, significa que aquela lei já não tem mais valor para mim. Jesus não disse que ele veio revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele é pessoalmente o cumprimento da lei para nós. Mas agora, através dele, a lei se cumpre e sobre nós se estabelece algo maior e mais grandioso, que é a graça de Deus sobre mim e sobre você. Mas entenda, a graça não revogou a lei.
A graça não tornou a lei sem efeito. A graça é o caminho pelo qual eu e você viveremos a lei de Deus. Por quê? Porque agora ele já não escreverá mais em pedra, mas ele diz que ele escreverá nas tábuas do nosso coração, com o seu próprio dedo. Deus vai escrever as leis de Deus no meu coração e no seu coração, para nós vivermos como agrada ao Senhor Jesus Cristo. Então a graça não é uma liberação da lei, muito pelo contrário. A graça é a possibilidade, a forma como qual eu e você cumpriremos a lei através de Jesus Cristo, aleluia, que nos salvou e nos redimiu para viver segundo a vontade que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então os discípulos devem olhar para a lei como a vontade de Deus e para Jesus como o cumprimento e o modelo. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o cumprimento da lei e o modelo a ser seguido. Então, assim como Jesus fez, Ele nos chama para fazer também. Ser discípulos de Jesus significa ser seguidores de Jesus. Então, os discípulos de Jesus fazem como o seu mestre faz. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos como é que eles deveriam viver. E quando nós observamos o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, nós vemos que tem início ao ministério público de Jesus. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós percebemos que Jesus estava ali compartilhando, realizando milagres, fazendo ações miraculosas, mas isso aconteceu quando? Depois que ele foi batizado, e ali então ele começa a exercer o seu ministério, e o seu ministério começa publicamente, e aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, nós vemos o início, e ele começou o seu ministério público diante de Jerusalém, na Galiléia, em toda aquela região, da seguinte forma: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Antes de Jesus veio João Batista, e qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus inicia o seu ministério público a partir do ponto aonde João Batista havia preparado os corações, e ele começa declarando: arrependei-vos, 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 porque é chegado a vós, está próximo o reino dos céus. E seu primeiro discurso, então, ele reunindo os seus discípulos, ele trata exatamente sobre o discipulado, ou seja, a vida no reino dos céus. Então, o discipulado nada mais é do que a vida do reino dos céus. Como é que nós devemos viver no reino dos céus? Então, o discipulado não está nem um pouco relacionado a conhecer a verdade. O discipulado está relacionado em viver a verdade. O discipulado é viver segundo aquilo que o seu mestre está te falando e te dando exemplo de viver. Por isso que nós vamos ver na Bíblia a palavra do Senhor dizer assim: o discípulo não é maior do que o seu mestre, ele é como o seu mestre. Diz assim comigo: os discípulos, tudo bem, então vamos começar de novo. Os discípulos são como o seu mestre. Então, discipulado é conhecer e viver a verdade, porque Jesus nos dá o exemplo e nos mostra, nos revela como é a vontade de Deus para nós. E aqui, queridos, então, há algo muito interessante, porque Jesus reúne os seus primeiros discípulos e Jesus lhe apresenta uma visão geral dos privilégios e das obrigações de sua nova situação. Então, discipulado é o ato de seguir a Jesus, a ter como Jesus como o seu modelo de vida.
Então, por que é que eu vou para a palavra de Deus no discipulado? Para aprender como Jesus quer que eu e você vamos viver. Então, o discipulado é conhecer a Deus revelado na sua palavra, para viver a sua palavra. E aí o João, no Evangelho de João, aprofunda extremamente isso quando ele diz assim: e se vós permanecerdes na palavra, ou seja, se vocês estiverem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele reúne os seus discípulos e começa a apresentar para os seus discípulos, a transferir aos discípulos como eles deveriam viver, diferentemente do que haviam aprendido, na maioria das vezes pela tradição oral, apresentando para eles um novo e mais elevado modo de viver para agradar a Deus. Então, ser discípulo de Jesus significa buscar um modo mais elevado de vida, práticas mais elevadas do que nós vivemos aqui. Seguir a Jesus é compreender que Jesus está nos chamando para caminhar nos altos caminhos que Ele tem para nós. E a palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e nós precisamos dEle para alcançar esses caminhos mais elevados. Jesus apresentou um novo modo de vida para os seus discípulos, completamente distinto das antigas práticas, e um caminho novo para agradar ao Senhor. Várias partes do discurso voltam o seu foco para o próprio Jesus, como aquele a quem eles agora deviam obediência. Não se trata de um código de conduta para os seus discípulos. Queridos, discipulado não é um código de conduta, faça isso, faça aquilo. O discipulado é a revelação da autoridade de Jesus sobre nós, e a autoridade dele sobre nós nos faz andar como ele quer que nós andemos. Isso é discipulado. Discipulado é receber o modo de viver do reino dos céus para viver agora e aqui. E se nós vivemos agora e aqui segundo o modelo do reino dos céus, nós alcançaremos o reino dos céus, é consequência. Mas eu preciso entender que Jesus nos apresenta um modo diferente, e que a Bíblia diz que é um novo e vivo caminho. Amém? O que Jesus estava apresentando é uma busca radical pela verdadeira vontade de Deus. Isso vai muito além da interpretação literal da lei, à medida que a autoridade soberana de Jesus revela a escala de valores muito mais elevadas que o discipulado deve envolver. Então, quando Jesus se aproxima, eu queria convidar os meus discípulos, os discípulos que eu convidei, por favor. Pode vir. Os discípulos que eu convidei. Cadê meus discípulos? Vamos fazer um teatro aqui, amém, irmãos? Está liberado o teatro hoje na igreja, amém? Eu peguei os meus discípulos. Como está tudo ensaiado, eles já estão tudo preparado com as falas, tudo certinho, né? Pode se assentar, queridos, pode assentar. Só discípulo interessante, hein, irmãos? Não é não? Os discípulos estão vindo aqui. Pode sentar ali, discípulo Ayrton. Amém? Sabe, queridos, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós vamos ver Jesus falando algumas coisas interessantes. Observe comigo. A Paulinha vai me ajudar. Em Mateus 5:21, ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos? Olha o que Jesus está fazendo. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Depois, lá em Mateus 5:27, ele diz assim: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. No versículo 33, ele diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos.
No versículo 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E no versículo 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Para todos esses ditos, Jesus apresentou um novo e mais elevado padrão de vida e atitude. Em todos eles vemos Jesus exclamar em contraposição: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês ouviram o que se dizia para os antigos, vocês ouviram o que era dito, vocês ouviram o que era a lei do velho homem. Eu, porém, vos digo. E aí Jesus começa a apresentar o modo mais elevado que Ele nos chama para viver. E ao olhar para o início do discurso do monte, vemos Jesus aproximar-se dos seus discípulos. Queridos, entendam uma coisa: Jesus Cristo não é um mestre que fica lá longe. Jesus Cristo é um mestre que se assenta com seus discípulos e traz eles para perto dele. Vem cá, meu discípulo, vem cá. Vem cá. É assim. É assim. É assim. Então Jesus se aproximou deles, sentou com eles e começou a dizer a eles: olha, vocês estão ouvindo o que era dito? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. E aí Jesus olha para eles e diz assim, e Jesus dizendo para eles, e aí nós chegamos no versículo 43, que a Paulinha vai colocar para mim, por favor, Paulinha. E sem meu tablet, que eu preciso de você mesmo, tá bom, Paulinha? Ele diz assim: ouvistes o que foi dito? Vocês ouviram o que foi dito? O que se falava? Como era antes? Amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. E aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. Amarás o teu inimigo. E orai pelo que vos persegue. Jesus estava rompendo com o velho e apresentando o novo. Jesus estava rompendo com aquilo que é do coração do homem, para apresentar aos seus discípulos o coração de Deus. Quando Jesus disse: eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo e orai pelo que vos persegue. Igreja do Senhor Jesus, hoje Jesus deseja se aproximar de cada um de vocês, assim como Ele se aproximou dos seus discípulos, para dizer para eles: orem pelo que vos persegue. É muito fácil cantar na igreja. O Coliseu não parou a igreja, é verdade, mas muitos morreram no Coliseu. Os leões não pararam a igreja. Quantos estão prontos para viver as mordidas dos leões hoje e continuar dizendo: Deus é bom em todo tempo e eu o amarei e o receberei, estarei com Ele na glória? Se hoje eu entregar a minha vida e morrer aqui na cova dos leões nos nossos dias, amanhã eu estarei com os meus olhos colocados no trono da graça do meu Pai. Então eu não temo a perseguição. Mas não foi isso que Jesus chamou. Jesus se aproximou dele e disse: ame os seus inimigos e orai pelo que vos persegue. No versículo 44,
Ele complementa isso. Por quê? Porque se vocês fizerem isso, vocês se tornam como filhos do vosso Pai Celestial. Então Jesus estava ensinando, transferindo para o coração deles uma nova forma de viver, rompendo com o velho, rompendo com aquilo que era o coração do homem, com aquilo que era o natural do homem, dizendo para eles: olha, eu quero que vocês sejam meus irmãos, filhos de um Pai Celestial. E olha o que ele diz mais, olha, Ayrton, sobre todos, nasce o sol, sobre os bons e sobre os maus. E a chuva vem sobre os justos e sobre os injustos. Eu não vou colocar a mão em ninguém, meu irmão, isso aqui só tem justo do Senhor. As circunstâncias vêm, meus irmãos. As adversidades vêm. Os problemas, as lutas. Ou seja, o sol nasce a cada manhã sobre os bons e sobre os maus. E a chuva virá, as adversidades virão sobre justos e injustos. Mas olha o que Jesus diz: porque se amardes quem vos ama, é fácil amar a Natália, ainda não? É fácil. Duro é amar quem não te ama. E aí Jesus diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tem? Olha o que Jesus está fazendo. Jesus está nos tirando de um lugar comum para um lugar maior, sobremodo excelente, nos tirando do senso comum do homem natural, para introjetar em nós a natureza divina que Deus tem para mim e para você. E ele diz: não fazem isso os publicanos também o mesmo? E ele continua: e se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem isso também os gentios? E aí Jesus vai no mais profundo e diz assim: portanto, sedes perfeitos, assim como o nosso Pai é perfeito. O que Jesus estava chamando não era para homens que não teriam erros, mas para homens que viveriam uma vida completa para Deus. Perfeitos ali significa completos. Deus está buscando homens e mulheres que querem viver com seu coração completo para Deus, que não vão viver em certos momentos: eu amo meu irmão, mas não oro por aquele outro não, porque aquele outro lá pisou no meu calo. É para esse aí que você tem que amar, irmão. Jesus te disse assim: olha, o que tem de mais? Mas ele vai no profundo, ele diz: orai pelo que vos perseguem. Jesus está nos chamando para um modo, sobremodo excelente de viver. Nesses dias, igreja do Senhor Jesus, eu quero dizer para vocês: vocês serão perseguidos, porque a chuva vem sobre os justos e sobre os injustos. Mas Jesus nos ensinou: orai pelo que vos perseguem, amem os vossos inimigos. Irmãos, daqui a pouco nós vamos sentar à mesa do Senhor Jesus. E Jesus sentou um pouco mais adiante, numa mesa onde estava o seu traidor. E a Bíblia diz que ele sabia quem o havia de trair. E ele sentou à mesa com ele. Jesus lavou os pés do traidor. Jesus está nos chamando nessa manhã para viver sobre um modo mais excelente. Ele não está chamando você para amar o seu irmão, porque amar o nosso irmão é fácil. Ele está te chamando para amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos
perseguem. O que Jesus está fazendo é nos levando para um nível muito mais alto, que revela o coração de Deus para nós. E eu clamo ao Senhor Jesus que nessa manhã Ele se aproxime de você, assim como Ele se aproximou. Jesus é um professor que se aproxima de nós para nos ensinar, mas Ele é um Senhor que nos dá o poder para viver segundo aquilo que Ele está nos ensinando. Amém? Vamos à mesa? Os 4 podem ir à mesa? Fica aqui comigo, por favor. Jesus, naquele dia, disse algo muito interessante. E o apóstolo Paulo recebeu essa revelação desse bom mestre. E eu quero que meus discípulos dessa manhã fiquem comigo à mesa, porque é assim que Jesus age. Jesus age na proximidade, queridos. E Jesus lava os pés do seu traidor. Será que a igreja do Senhor Jesus está pronta para orar pelos que vos perseguem? Dias de perseguição estão chegando, querido. E eu quero deixar bem claro algo aqui, muito claro e muito transparente, para que não haja dúvidas para ninguém. Eu não estou falando de momento político. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês bem claro. Eu não estou nem aí com política. Porque política é ouvistes o que foi dito aos antigos. Isso é política, isso é humano, é carnal, é terreno. Jesus está abrindo os nossos ouvidos e as nossas mentes para entender que há uma nova forma de viver, e essa nova forma de viver nos faz sair da terra e alcançar os céus. Querido, você consegue entender que Jesus deseja te promover para algo muito mais elevado? Muito mais elevado. E Ele está dizendo para nós, para mim, para você, está chegando o tempo da perseguição. Por quê? Porque há um espírito de iniquidade operando na terra. A Bíblia afirma que nos últimos dias haveriam homens mais amantes de si mesmos. Será que nós não conseguimos ver isso? Então a perseguição, queridos, é porque haverá lutas aonde eu e você só vamos conseguir vencer se o Espírito Santo de Deus estiver dominando os nossos corações, a tal ponto de dizermos sim para Jesus Cristo e não para o mundo. Porque esse espírito de iniquidade tem tentado entrar nas nossas casas. Como? Pelos desenhos, pelos celulares. Esse espírito de iniquidade tem tentado roubar o coração dos nossos filhos. E como é que nós vamos resistir a isso? Clamando, orando, buscando a face do Senhor, se derramando diante dEle, buscando uma vida ativa com o Espírito Santo de Deus, e Ele nos dará o poder para dizer não e guardar o coração dos nossos filhos. Por isso Jesus precisa se aproximar dos seus discípulos. Queridos, em nome de Jesus, entendam isso. Jesus deseja se aproximar de nós, porque Ele deseja nos ensinar algo novo, um novo e vivo caminho, uma nova forma de viver, uma forma de viver que nos tira dessa terra, nos desconecta da terra e nos conecta com o que é santo, glorioso e poderoso, que é o reino dos céus. O reino inabalável, o reino que ninguém acessa se não for através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! E este reino está acessível para nós. Por isso Ele se aproxima e diz: olha, eu tenho uma nova forma de viver, e eu quero que vocês vivam essa nova forma de viver, porque é nessa nova forma de viver
vocês serão diferentes dos homens da terra. Nós seremos diferentes, sim, porque em nós estará o bom perfume de Cristo. E esse cheiro tem um nome, e esse cheiro é a santidade do Senhor, que nos separa das coisas da terra e nos fazem exalar o bom perfume daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, sobre mim e sobre você, Jesus está dizendo hoje: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, porque vocês se tornarão filhos do Pai Celestial. E como filhos do Pai Celestial, vocês farão parte do reino do meu Pai, que é o reino dos céus. E eu quero te levar para lá. Mas para que você possa chegar lá, você precisa receber a mim como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas também você precisa viver a sua vida pelo modo sobremaneira excelente que eu te chamo para viver. Amém?